Se você quer aprender a fazer o que precisa ser feito independente de vontade e desenvolver a autodisciplina, fica até o final desse vídeo. Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como você pode fazer o que precisa ser feito independente de vontade, independente de motivação, desenvolvendo assim a autodisciplina e alcançando os resultados que você tanto sonha, que você tanto almeja. Mas antes de começar esse vídeo, antes de começar essa conversa, eu vou deixar linkado aqui no card uma playlist que já conta com vários vídeos de tutorial e alguns vídeos também de procrastinação, de produtividade, de hábitos, enfim. É importante a gente destacar o que é então a autodisciplina, o que quer dizer fazer o que precisa ser feito. Isso significa ter ações e ter responsabilidade sobre as tarefas que precisam ser feitas, obrigações e metas que são importantes para alcançar algum resultado ou algum objetivo. A autodisciplina envolve você ter responsabilidade com as tarefas que precisam ser feitas, independente de você estar motivado, independente de você estar animado, com empolgação, independente de você querer fazer aquela tarefa, ela precisa ser feita. E reconhecer também que certas ações são indispensáveis para que você alcance aquele objetivo, aquele resultado que você quer no final. Mas fazer o que precisa ser feito não quer dizer fazer tudo ao mesmo tempo ou se manter sempre ocupado da hora que acorda até a hora que vai dormir. Quer dizer fazer o que precisa ser feito, literalmente priorizando o que é importante e descartando o que não é tão importante naquele momento. Além disso, a autodisciplina não quer dizer que você precisa se tornar um workaholic e acabar negligenciando as outras áreas da sua vida, como a sua saúde ou os seus relacionamentos da vida pessoal. É sobre ter responsabilidade nas tarefas importantes e sabedoria na hora de priorizar o que é realmente importante e o que pode ser deixado para depois, pode ser adiado para um outro momento. Trabalhando aqui na internet, trabalhando no digital, eu consigo perceber que muitas pessoas confundem a disciplina com estar constantemente ocupado. E trabalhando aqui na internet, trabalhando no digital, eu pude perceber que várias pessoas confundem a autodisciplina, fazer o que precisa ser feito, com estar constantemente ocupado. Mas a verdade é que estar ocupado não necessariamente quer dizer que a pessoa está sendo produtiva. Só quer dizer que ela está ocupada mesmo. Porque se ela estiver ocupada de tarefas que não tem nada a ver com o objetivo dela naquele momento, ela só esteve ocupada e não foi produtiva, não fez o que precisava ser feito e não vai alcançar os resultados que ela gostaria de alcançar. Então, só um exemplo para ficar mais claro. A pessoa precisa fazer um artigo pro TCC dela, ela precisa fazer ela precisa fazer um artigo, precisa estudar ela acordou um belo dia e resolveu dar uma faxina na casa e ficou de manhã até de noite arrumando a casa e não sentou para realmente fazer o artigo, estudar, enfim. Isso quer dizer o quê? Que ela vai ficar sobrecarregada no final do dia, ela vai ficar cansada. Fez a arrumação da casa, beleza, a casa ficou limpa, mas não fez o que era o objetivo, que era sentar, estudar e desenvolver o artigo. As pessoas acabam confundindo também o trabalho contínuo, sem encontrar um equilíbrio entre trabalho e descanso. Elas não conseguem encontrar ali um momento de trabalho e um momento de lazer, não conseguem conciliar essas duas coisas e acabam se sobrecarregando, acabam estando sempre cansadas, sempre estressadas, porque não conseguem ter um momento de lazer, um momento de descanso. Bom, e fazer o que precisa ser feito é importante para que você alcance metas e resultados. Só fazendo o que precisa ser feito que você vai conseguir chegar no resultado esperado, no resultado que você gostaria de chegar. Então é a mesma coisa de você estar em alto mar e começar a remar para o lado esquerdo, você pode remar a vida inteira, mas se o seu destino estiver do lado direito, você nunca vai chegar no seu objetivo, né? No seu resultado, no resultado final que você gostaria. Então você precisa remar para o lado certo, para o lado do seu objetivo, para você conseguir chegar onde você gostaria.
Fazer o que precisa ser feito é importante também para desenvolver a sua autoconfiança e melhorar a sua autoestima. Quando você conclui uma tarefa que você mesmo colocou como prioridade ou como importante naquele momento, você consegue concluir com sucesso, te dá uma sensação de realização, de meta cumprida, fortalecendo assim a autoconfiança e a sua motivação naquela tarefa e no dia a dia também. Você acaba por construir hábitos saudáveis também. Criar uma rotina de ação, de produtividade, de autodisciplina vai favorecer com que você tenha hábitos mais saudáveis, enfrentando o que precisa ser feito sem deixar para depois, se tornando um degrau a mais no seu desejo de desenvolvimento pessoal e profissional. E aí você passa a gerenciar melhor o seu tempo quando você começa a desenvolver a autodisciplina. Você consegue enxergar em quais momentos você consegue fazer melhor aquela tarefa, em quais momentos você faz melhor outras tarefas, e aí você vai fazendo uma gestão melhor do seu tempo, se tornando mais produtivo, e aí é como uma roda, né? Ela vai aos poucos rodando sozinha. E aí algumas pessoas perguntam por que então que elas devem desenvolver a autodisciplina, por que elas precisam fazer o que precisa ser feito. E aí isso é muito simples, você pode continuar aí no mesmo lugar que você está, sem fazer o que precisa ser feito, alcançando os mesmos resultados que você está insatisfeito e sem ter melhorias. Então, se por exemplo a pessoa está insatisfeita com o peso, ela está insatisfeita com o corpo, ela pode permanecer da mesma forma, sem fazer o que precisa ser feito, que nesse caso seria iniciar uma reeducação alimentar, se matricular na academia. Ela pode ficar sem fazer isso, mas vai continuar obtendo resultados indesejados, que é estar acima do peso ou estar insatisfeita com o peso que ela tem no momento, ou estar insatisfeita com o próprio corpo. E aí que vem a autodisciplina, que vem a autorresponsabilidade também, que não adianta querer resultados diferentes tendo as mesmas ações. E aí, ao longo desse processo de desenvolver a autodisciplina, de fazer o que precisa ser feito, muitas pessoas acabam errando no adiamento constante. Muitas pessoas têm dificuldade em sentar e fazer realmente o que precisa fazer quando são tarefas importantes, quando são tarefas difíceis, e acabam adiando essas tarefas, e aí acaba deixando assim para a última hora e fazendo de qualquer jeito, fazendo correndo, para poder cumprir aquele prazo, cumprir aquela meta que ela entrega. E isso é uma coisa que vai prejudicar a ela mesma. Isso aí é uma autossabotagem tremenda, porque o serviço do trabalho vai ficar mal feito muitas vezes, ou vai ser feito na última hora, sem um planejamento, uma organização. Outro erro muito comum é a falta de planejamento e organização. A autodisciplina requer uma enorme organização e um planejamento mesmo da própria rotina, para que a pessoa consiga priorizar o que é mais importante e adiar outras coisas que podem ser feitas depois. Então, tudo na vida requer planejamento, requer organização, para a gente conseguir fazer o que precisa ser feito. A falta de planejamento, falta de organização nesse sentido pode atrapalhar, a pessoa pode se sentir perdida sem saber por onde começar. Então, se por exemplo uma pessoa quer começar a fazer atividade física, são coisas simples. No dia anterior, se ela já deixar a roupa separada, é uma coisa, é um tipo de organização que pode favorecer com que no dia seguinte ela se anime mais ou cumpra o que ela comprometeu com ela mesma de fazer, porque ela só precisa pegar a roupa e vestir. Se ela tiver que pensar qual roupa que ela vai colocar, ela pode sentir uma preguiça, pode enrolar e desistir de ir. Então, são tarefas simples de organização e de planejamento que vão fazer com que a pessoa faça o que precisa ser feito. Muitas pessoas nesse processo de desenvolver a autodisciplina, de querer fazer o que precisa ser feito, acabam se tornando pessoas perfeccionistas, querendo que tudo seja perfeito, que tudo funcione maravilhosamente bem, e isso acaba sendo um sabotador. A pessoa acaba se sabotando porque aquilo não está perfeito, não está da forma como ela gostaria, então ela simplesmente deixa de fazer.
Então, por exemplo, às vezes a pessoa quer trabalhar no digital, ela grava alguns vídeos, mas ela acha que não tá bom o suficiente, aí ela desiste de postar e desiste, às vezes até de trabalhar no digital, ou fica adiando, refazer o vídeo. Então, assim, o ideal é postar do jeito que tá mesmo, e com o tempo a gente vai aperfeiçoando, vai melhorando. E isso serve para tudo na vida, não só para trabalhar no digital. Outro erro comum é a sobrecarga de tarefas, é você querer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes você nunca pensou sobre isso, sobre autodisciplina, sobre fazer o que precisa ser feito e resolveu que agora você quer fazer. Só que aí você escolhe várias coisas ao mesmo tempo, vários novos hábitos, tudo ao mesmo tempo, e você acaba se sobrecarregando, não dando conta de fazer todas aquelas mudanças ao mesmo tempo. Então, o ideal é definir metas claras e metas alcançáveis. Com metas claras e metas alcançáveis, aí é possível você conseguir desenvolver a autodisciplina, fazer o que precisa ser feito. Então, por exemplo, a pessoa quer começar a fazer uma academia, ela pode começar indo 3 vezes por semana. E aí, a partir do momento que ela for se acostumando, for se habituando, ela passa a ir 5 vezes na semana. É definir metas que sejam alcançáveis, e aí você vai aplicar essa estratégia na sua rotina, com o que funciona para você. Depois disso, é priorizar as tarefas. Aí você vai precisar identificar o que é prioridade, o que é mais importante, o que é urgente, e desenvolver uma estratégia depois disso. Então, se aquela tarefa é urgente, ela tem que ser feita primeiro, aquela outra é importante, mas ela pode ser feita depois da urgente, e aquela tarefa é essencial, então ela pode ser feita depois de tudo, no final da semana. Enfim, você vai precisar aprender a priorizar o que é mais importante, independente do prazo, e para isso requer planejamento. Porque aquela tarefa pode ser importante, mas ela pode ser feita depois. Ou talvez aquela outra tarefa ela não é tão importante, mas ela tem um prazo, uma data de entrega que está vencendo, então ela acaba passando na frente devido ao prazo, o que requer planejamento e organização. E a próxima estratégia já é o planejamento e a organização, é você criar listas, criar tabelas, pode ser no planner, pode ser no papel, pode ser no computador, enfim. Não importa a ferramenta que você vai utilizar, desde que funcione para você. E aí você vai conseguir se organizar e planejar, facilitando assim a autodisciplina. Quando as coisas estão organizadas, você tende a ser mais disciplinado. Aí você consegue identificar o que precisa ser feito naquele momento, o que pode ser feito depois, e aí você consegue ter disciplina. O próximo passo é dividir essas tarefas em tarefas menores. Então, se uma pessoa tem que escrever um TCC, por exemplo, quando a gente pensa em TCC, a gente já pensa em um negócio gigante que vai levar uma eternidade. O que você pode fazer é dividir em capítulos. Então, até tal dia eu vou escrever um capítulo, até tal dia eu vou escrever o segundo capítulo. E assim sucessivamente. Se você pensar que um capítulo é muito ainda, você pode dividir em páginas. Então, hoje eu vou escrever uma página. Então, hoje eu vou fazer o sumário, hoje eu vou fazer o índice, a introdução. Enfim, você ir dividindo em pequenas metas até se tornar alcançável para você. É importante também praticar o autocuidado. É você pensar em tempo para descansar, em tempo para cuidar de você mesmo, um tempo para relaxar, para poder assistir uma série que você gosta, para fazer um skincare. Enfim, dentro dessa rotina, dentro dessa autodisciplina, é você ter autodisciplina consigo mesmo também. Você fazer coisas por você mesmo, além de fazer para o seu trabalho, além de fazer para as outras pessoas, é você ter essa autodisciplina consigo mesmo. Cuidando do seu corpo, cuidando da sua mente, da sua aparência, né? Da sua autoestima. Enfim, que isso também é muito importante. Então, para começar hoje mesmo, você vai identificar as suas tarefas, vai listar tudo que você precisa fazer, independente se é de trabalho, se é de vida pessoal, se não, independente do que seja, as que tem prazo, as que não tem, tudo que você precisa fazer, e vai organizar em ordem de prioridade, em ordem de datas, vai começar a se organizar com o que precisa ser feito em cada momento, assim, do mês, da semana, enfim.
E aí depois disso é dividir em etapas menores, como eu expliquei, né, no exemplo do TCC, você dividir as tarefas em etapas menores, definindo assim metas alcançáveis para que você consiga realizar em um determinado período de tempo. Então, se você dividir o capítulo, até tal dia você vai terminar de escrever aquele capítulo 1 do TCC. E isso se aplica a qualquer exemplo que você esteja vivendo no momento, aí na sua casa, na sua rotina, enfim. Depois disso, é criar um plano de ação. Então, se até hoje são dia 14, então se até o dia 30 de junho você vai ter escrito o capítulo 1 do TCC, qual vai ser o plano de ação? Quanto tempo por dia você vai fazer? Então, a partir de hoje até o dia 30, você vai escrever 30 minutos por dia depois do trabalho, ou você vai escrever 1 hora durante o seu horário do almoço. Então, você vai ver em que momento do dia você vai encaixar essa tarefa, você vai criar um plano de ação para alcançar essa meta, esse objetivo. E aí agora é o momento de você eliminar as distrações, seja as notificações no celular, ou aquele tanto de aba que tem no computador, que a gente gosta de deixar um tanto de aba assim. Tudo que você não estiver utilizando, você vai fechar, vai tirar as notificações do celular, vai eliminar as distrações, desligar a televisão, tudo que possa te atrapalhar naquele momento que você vai dedicar a sua meta, ao seu objetivo, para que você consiga se concentrar, ter foco, ter atenção plena no que você está fazendo. E por último, celebre as suas conquistas. Então, à medida que você for concluindo, à medida que você for avançando, comemore e faça coisas que você gosta. Então, se você conseguiu concluir o que você estipulou para hoje, assista uma série que você gosta, ou no final da semana, quando você tiver concluído aquele capítulo do TCC, compre um lanche, enfim, faça alguma coisa que você goste para você sentir que está comemorando as pequenas vitórias. Eu lembro que quando eu comecei a gravar vídeos aqui no YouTube, eu fiquei uns 2 anos sem ter resultados, eu tinha resultados medianos e eu ficava assim, eu não sei como que eu queria resultados diferentes se eu não tinha autodisciplina, se eu não fazia o que precisava ser feito, independente da motivação, independente do meu humor no dia. Então, assim, só depois que eu entendi e que aprendi que eu precisava fazer o que tinha que ser feito, independente de outros fatores, é que eu consegui avançar, que eu consegui crescer aqui na plataforma. E isso serve para tudo. A gente precisa ter autorresponsabilidade, precisa desenvolver autodisciplina para a gente poder alcançar os resultados que a gente quer. Como eu disse anteriormente, não adianta a gente querer ter resultados diferentes tendo as mesmas ações. Então, para ter resultados diferentes, nós precisamos de ações diferentes. Então é isso, gente. Se você gostou, aqui embaixo na descrição tem alguns links importantes das minhas redes sociais e de algumas indicações também. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.